Cidades e estados comandados pelos republicanos nos Estados Unidos convivem com uma realidade que parece saída de uma aula de história. Centenas de livros estão sendo banidos em escolas e bibliotecas, sob a alegação de serem impróprios. Nesse novo índex estão obras infanto-juvenis e até clássicos modernos, como O Conto da Aia, de Margaret Atwood, que conta a história distópica de um país comandado por fanáticos religiosos. A ofensiva faz parte de uma espécie de cruzada dos republicanos contra posições que destoem do conservadorismo. Entre os alvos está até a Disney, atacada publicamente pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, pré-candidato à presidência. Assinou a lei conhecida como Não Diga Gay, que proíbe o debate sobre orientação sexual e identidade de gênero no ensino fundamental. Ele também entrou no embate com a Disney, que se opôs publicamente contra a lei. O governador, então, adotou uma série de medidas burocráticas e fiscais que afetaram a empresa. O Ao Ponto começa a semana discutindo como o Partido Republicano nos Estados Unidos deu uma guinada brusca rumo a uma direita radical, que tenta abafar de todas as formas qualquer tipo de ideia considerada diferente. E quem conversa com a gente hoje é o colunista do Globo, Guga Chakra, que também faz uma análise sobre como a guerra cultural republicana pode afetar as eleições do ano que vem. Eu sou o Felipe Barini, o Ao Ponto de 12 de junho de 2023 começa agora. Vem com a gente! Guga Chakra, mais uma vez bem-vindo aqui ao Ao Ponto. Essa guerra cultural que parte da direita nos Estados Unidos está travando contra o que eles consideram ser seus inimigos, os livros se tornaram alvos preferenciais. Alguns estados já adotaram leis para censurar ou banir muitas obras. O que está por trás dessa autêntica cruzada cultural republicana? Olha, basicamente é o que o Partido Republicano se tornou nos últimos anos, né, ao longo, especialmente a partir de 2016, mas é um movimento que já vinha crescendo bastante ao longo desse século, um partido republicano muito diferente do que existia no passado. No passado era um partido mais realista, mais do establishment, mas eles deram uma guinada, pelo menos setores do Partido Republicano, não todos, até porque o Trump não é uma figura religiosa, mas o Partido Republicano como um todo começou a entrar nessa chamada guerra cultural, radicalizando bastante. O argumento deles é que, na verdade, ele seria uma reação ao que, segundo eles, é uma radicalização do lado democrata, que seria apenas uma resposta ao que ocorre dentro do Partido Democrata. Mas o fato é que eles radicalizaram muito em relação ao que era no passado, adotando medidas que são impensáveis, assim, que não dá para dizer ainda que seja padrão Irã, Arábia Saudita, mas é um radicalismo religioso exacerbado, sem dúvida alguma. E Guga, a PEN America, que é uma organização de defesa da liberdade de expressão, compilou os livros mais banidos por estado. No topo está o Gender Queer, a memoir da Maya Kobabe, mas também chama a presença de O Conto da Aia, de Margaret Atwood, que até virou série, que conta uma história distópica dos Estados Unidos dominados por radicais religiosos, ou seja, eles falam que estão banindo obras de ficção para proteger as crianças, mas parece que eles estão banindo obras que, na verdade, não agradam muito os dirigentes do partido, né? Exato, eles estão banindo tudo que eles não gostam, é basicamente isso. A direita muitas vezes acusa a esquerda de ser que a esquerda faz o cancelamento, cancela as coisas, mas na verdade, quando a gente fala de livros, é incomparável, como o cancelamento por parte da direita é muito maior, que o Partido Republicano leva adiante, proibindo livros. A gente está nos Estados Unidos, né, onde tem a primeira emenda da Constituição, a garantia da liberdade de expressão, e eles estão adotando esse tom hiper radical, banindo qualquer livro que vá um mínimo contra a ideologia ultra-religiosa, porque tem que colocar o ultra, porque não é religiosa, apenas é ultra-religiosa, de um extremismo impressionante, então eles vão banindo, daí eles vão se aproveitando, coloca esse livro, vai colocando, é que nem na Inquisição, vai colocando na fogueira. É inacreditável que isso ocorra nos Estados Unidos, na maior potência econômica do planeta, um país conhecido pelo direito, né, a liberdade de expressão, e socorrer, quer dizer, eles começarem a banir livros
que vá 1 milímetro contra a ideologia ultra-religiosa deles. E até paradoxal, né? Porque os republicanos e alguns radicais de extrema-direita usam a primeira emenda, que é o direito à livre expressão, para justificar discursos extremistas, né? Então eles estão acabando violando uma lei que serve de muleta para muitos dos seus discursos radicais. Sem dúvida, né? Porque tem aquela ala que se diz libertária no Partido Republicano, tinha alguns que eram, né, o Ron Paul, né, o que foi deputado, foi pré-candidato a presidente, de fato, ele é um libertário, é contrário a qualquer forma de banimento de livros, mas alguns que se dizem libertários, na verdade, não são, não sei nem se é reacionário seria a palavra. Conservador, com certeza, não é a palavra correta, isso não tem nada a ver com conservadorismo. É algo assim que na verdade, virou uma coisa do nós contra eles. Então, tudo que eles associam ao Partido Democrata, eles acabam ficando contra. É uma questão sectária. Alguns podem falar que nem sunita e xiita. Não, não é que nem sunita e xiita. Não é esse patamar. É uma coisa sectária que em alguns momentos chega até a ser infantil mesmo. Então se fala que algo é associado ao Partido Democrata ou é de esquerda, mesmo que não seja. Eles são contra. Então isso vai além dos livros, até em questões ambientais. Quer dizer, hoje, por exemplo, aqui quarta-feira em Nova York, tá um caos, como você sabe, né, da fumaça aqui na cidade. Se uma pessoa questionar qualquer coisa relacionada a isso, falar em questões ligadas ao meio ambiente, já vão chamar de comunista, de esquerdista, não pode falar que tem fumaça em Nova York, embora seja uma fumaça tóxica. Então, basta observar o que aconteceu durante a Covid, quer dizer, em relação às máscaras, por exemplo, que não é algo de direita ou de esquerda, ou das vacinas também, mas eles vão indo contra tudo que eles associam ao Partido Democrata, que eles veem como demonista. Isso não são todos os republicanos, é uma ala do Partido Republicano, né? Mas realmente impressiona. DeSantis é um representante da direita conservadora nos Estados Unidos. Vem ganhando popularidade levantando bandeiras controversas. Assinou a lei conhecida como Não Diga Gay, que proíbe o debate sobre orientação sexual e identidade de gênero no ensino fundamental. Ele também entrou no embate com a Disney, que se opôs publicamente contra a lei. O governador, então, adotou uma série de medidas burocráticas e fiscais que afetaram a empresa. As batalhas judiciais cansaram o eleitorado de fora da Flórida. E ele começou a cair nas pesquisas internas do partido e ficar cada vez mais longe do primeiro colocado, Donald Trump. E tem um expoente dessa ala que é o governador da Flórida, Ron DeSantis. A gente vai falar um pouquinho mais à frente dele aqui nesse episódio, e que serviu meio como um balão de ensaio dessa política de perseguição cultural nas universidades, bibliotecas. Aliás, tem muita biblioteca que está fechando porque não sabe que livro pode expor e o que pode acontecer com elas se eles expuserem alguns tipos de livro, né? O Ron DeSantis é uma figura curiosa, né? Porque ele ficou popular como governador, foi reeleito com 20 pontos de vantagem na Flórida, que era um swing state até pouco tempo, sem predomínio democrata ou republicano, e especialmente porque os moradores da Flórida, alguns até progressistas, avaliavam que a performance econômica dele foi boa, né? O problema é que ele decidiu pegar essa agenda cultural com o objetivo, claro, de ser candidato republicano à presidência. Então ele decidiu ser bem mais extremista do que é o Trump, por exemplo, nessas questões. Então ele levou para um extremo absurdo, em que em alguns casos, por exemplo, aquela lei Don't Say Gay, por exemplo, levou uma briga infantil com a Disney. Quer dizer, daí quando você começa a associar a Disney, a hipercapitalista, a Disney, à esquerda, né? E daí, claro, ele acabou sendo um tremendo gol contra dele. E aí ele acabou entrando nessa guerra cultural. Ele quer transformar as universidades da Flórida para que elas fiquem universidades ligadas à direita. É bem infantil a postura do DeSantis. A mesma coisa se aplica aos livros, ainda mais na Flórida, porque a Flórida é um estado, como eu disse, swing state, mas que, assim, não tem um histórico extremista nessas questões. Quem votava republicano lá, votava por questões mais econômicas, historicamente, na Flórida, né, que se dividia entre republicano e democrata. Não é um estado super conservador como a West Virginia
ou como Utah, para pegar 2 exemplos, não, mas ele decidiu governar dessa forma. Em outras questões também, como por exemplo, pegando imigrantes e colocando em avião para Califórnia, para Nova York, imigrantes em situação ilegal. Então é muito da infantilidade do Ron DeSantis, que ele quer provar que ele é mais duro que o Trump, mas ele pode se dar mal. Deixa eu até falar mais um pouco para frente dessa candidatura dele, mas ele realmente é a figura que representa esse novo extremismo. Guga, tem um outro estado que a gente precisa falar, que é o Texas, é o campeão de títulos banidos, foram quase 500 no ano passado, segundo a PEN America, e é um estado onde, além do banimento das obras, há uma pressão muito grande sobre minorias, especialmente a população LGBTQIAP+. Na semana passada, inclusive, teve uma lei que restringia o acesso a terapias de transição de gênero para pessoas mais jovens. É um estado que tradicionalmente é uma fronteira do conservadorismo. Explica pra gente como que se insere o Texas nesse contexto dos Estados Unidos, nesse contexto conservador. O Texas, que sempre, historicamente, é um estado que vota no Partido Republicano, não era tão religioso, não é tão religioso. O Texas, mais uma vez, bem diferente de outros estados no sul dos Estados Unidos, era uma coisa muito ligada à economia, às vezes nas cidades, é sempre bom lembrar Austin, Dallas, San Antonio e Houston e El Paso, todas são governadas por democratas ou independentes à esquerda, até do Partido Democrata, estilo Bernie Sanders. Então, assim, você tem 2 Texas na prática. E lembrando que os democratas têm crescido eleição depois de eleição, cada eleição eles vão crescendo mais no Texas. Então, é uma postura arriscada do governo texano adotar essa agenda ultra-radical, porque no limite eles podem até perder eleitores ali na frente e os democratas conquistarem o estado, porque existe uma questão assim, tem muita gente que vota no Partido Republicano por questões econômicas, literalmente, porque existe aquela questão que dizem que os republicanos vão cortar mais impostos, uma presença menor do Estado na economia. Eles concordam com essa parte econômica, mas não com uma agenda ultra-radical. Às vezes até são conservadores, mas em alguns pontos eles avaliam que passa dos limites, em relação aos livros, é um desses, até porque, por exemplo, o cancelamento que a esquerda levou adiante, muita coisa, foi prejudicial para o Partido Democrata. Agora, quando o Partido Republicano age da mesma forma e ainda mais radical, especialmente temas como a comunidade LGBTQ, quer dizer, vai mudando a questão do aborto, que a gente acho que vai falar mais para frente, isso pode ter um impacto negativo, mas chama atenção, que o Texas não era é um estado conservador republicano, sim, por temas econômicos, mas nunca foi de um extremismo religioso exacerbado, e lembrando que as suas grandes cidades são bastiões progressistas, ou liberais, como se diz nos Estados Unidos, que tem uma conotação diferente da palavra no Brasil. Queria aproveitar a sua menção ao aborto, que é um tema extremamente politizado nos Estados Unidos. Ano passado, a Suprema Corte derrubou o direito constitucional ao aborto, relegou aos estados a decisão. Muitos estados republicanos estão restringindo ao máximo esse direito, adquirido nos anos 70 ainda. Essa decisão da Suprema Corte, ela pode, de certa forma, ter empoderado esse discurso mais radical? Com certeza, porque eles precisaram buscar outros pontos na agenda radical, porque o aborto, desde a Roe vs. Wade, em 73, 50 anos atrás, quando foi aprovada na Suprema Corte, que permitiu o direito ao aborto nos Estados Unidos, os republicanos pegaram essa bandeira e foram conseguindo se movimentar. Isso sempre mobilizou muito o eleitorado mais religioso aqui nos Estados Unidos. Uma vez que eles conseguiram atingir esse objetivo, eles precisam de outras bandeiras para mobilizar esse eleitorado, uma vez que já não entra mais a questão, a gente precisa eleger um presidente republicano para que ele nomeie juízes conservadores que repassem para os estados a decisão sobre o direito ao aborto. Naturalmente, os estados mais conservadores vão restringir ou até mesmo banir o direito ao aborto. Com isso, em pelo menos 13, o aborto vai se tornar ilegal em até 30 dias.
A segunda onda de proibição deve incluir outros 7 estados nos próximos meses. Ou seja, quase metade dos estados americanos vai fechar as clínicas que realizam o procedimento. Uma vez que eles conseguiram atingir esse objetivo no ano passado, mudou o cenário. Eles precisam de novas bandeiras para mobilizar o eleitorado. E pior, porque daí do outro lado, os democratas conseguem agora mobilizar o eleitorado, a gente viu até nos midterms, usando a questão justamente da restrição ao direito ao aborto, para que as pessoas saiam para votar. Então mudou. Então eles precisam de novas agendas nessa guerra cultural para tentar mobilizar o eleitorado. Claro que nenhuma é tão forte como o combate ao direito ao aborto. Nenhuma vai chegar perto disso, de qualquer agenda, mas eles tentam encontrar algumas. E pelo lado democrata, e até por republicanos moderados, tem algum tipo de resposta em defesa da liberdade de expressão e em defesa de pautas progressistas? Bom, os democratas naturalmente pintam daí o Partido Republicano como um todo como ultra-radical, extremista, e se aproveita dessas questões como o fim do direito ao aborto no âmbito nacional, os ataques à comunidade LGBTQ aqui nos Estados Unidos, mas a questão do banimento de livros usa para mobilizar, claro, a base democrata. No lado republicano, o establishment fica preocupado, porque eles não concordam com uma agenda tão radical, mas eles têm pouca força hoje em dia no partido, né? O Partido Republicano não é mais o partido do John McCain, do Mitt Romney, ou mesmo do Bush, com todas as atrocidades, crimes de guerra que o Bush tenha cometido. Estou falando daí agora, claro, da agenda comportamental. Mudou muito nos últimos anos, então eles não têm muito como fazer. O partido hoje controlado não só pelo Donald Trump, mas pela ala mais radical. Lembrando que em alguns pontos o Trump está longe de ser um radical, como em relação à comunidade LGBTQ. Ele não é um dos raros pontos que ele não desbanca para o radicalismo, né? Nesses pontos ele é menos radical que o DeSantis. Ele até às vezes fala, mas é algo, como a gente sabe, ele é de Nova York, né? Cresceu em Nova York, no Queens, tudo, conviveu aqui em Nova York nos 70, nos 80, indo, né, na vida noturna, embora não beba, né? Mas ele não é longe de ser um reacionário em temas comportamentais. O Guga teve até um caso interessante na outra semana em Utah, que é um estado que você citou como conservador, que um pai aproveitou uma brecha numa dessas legislações específicas para banir livros e sugeriu que a Bíblia fosse banida também por causa dos trechos de incesto, de pedofilia, de zoofilia. Ou seja, essas leis, apesar de serem fortes, também são falhas, né? E as pessoas estão encontrando as falhas nessas leis. Sim, são super falhas, são leis assim, que eles aprovam na correria e acabam, claro, tendo esses gol contras, né? Como, por exemplo, em teoria daria para proibir a Bíblia. E Utah, historicamente, é um dos estados mais religiosos dos Estados Unidos. É uma questão até curiosa, porque lá é mais, né, a comunidade Mormon em Utah, que é super religiosa, mas em alguns temas, por exemplo, imigração, eles sempre foram mais progressistas, até pelo histórico de perseguição que eles sofreram e ainda sofrem. Até porque com algumas lideranças políticas mormons, como o Mitt Romney, que é o John Huntsman, eles são mais moderados em muitos temas, eles não ficam com um discurso tão radical, mas o Estado como um todo é bem ultra-religioso. Google, eu sei que você estava se coçando para falar disso. Vamos entrar na política americana, vamos entrar nas eleições do ano que vem, mas pegando um pouquinho o gancho do nosso episódio, a guerra cultural, ela vai ser um tema central dessa campanha, assim como o racismo acabou sendo em 2020? Olha, acho que depende muito de quem vai ser o candidato republicano. Se for o Trump, vai ser muito assim em função da figura do Trump, que é mais caótica, nesse sentido. A guerra cultural vai entrar na agenda, tudo, mas ele talvez
parta para outras questões, como a economia, ou mesmo a figura dele, ataques ao Biden. Se for o DeSantis, muito provavelmente ele vai usar a questão da guerra cultural nesse processo eleitoral. Vai ser um tema muito forte, claro, tudo depende bastante do que vai acontecer daqui até a eleição, né? Especialmente com diz respeito à economia, porque hoje a taxa de desemprego está super baixa, mas a inflação ainda está um pouco acima da meta. Se a inflação voltar para a meta e o desemprego continuar baixo, o Biden vai estar fortalecido. Se não, se crescer o desemprego, mas a inflação continuar alta, o Biden se enfraquece. E claro, também um impacto muito grande relacionado à questão da idade do Biden nas eleições. Agora, no campo republicano, nessa semana a gente teve alguns nomes de peso entrando na campanha, o ex-vice-presidente Mike Pence, o ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie. Os dois romperam com Trump. Podem causar algum barulho na campanha? Olha, o Mike Pence, ele é um ultra-religioso, como a gente sabe, ele não fica sozinho com uma mulher que não seja a mulher dele numa sala, né? Ele fazia aquela prática homofóbica e sem nenhum respaldo científico de conversão de homossexuais em heterossexuais. Então ele é um super extremista religioso, que alguns falam, pelo menos respeitou o resultado da eleição. Bom, pelo menos respeitou o resultado da eleição. É o máximo de elogio, né, que pode fazer a figura do Mike Pence. Muito difícil ele ganhar as primárias do Trump. Ele não é muito carismático, tudo, mas ele tem um percentual relevante ali nas pesquisas de 6%. Ele deve atrair pelo menos uma parcela do eleitorado ultra-religioso. E a primeira ação de Pence foi o lançamento de um vídeo em que ele ressalta o trabalho como governador do estado de Indiana e também como vice-presidente da República. Ele ocupou o cargo de vice durante o governo de Donald Trump, mas não mencionou o nome dele no lançamento da campanha. Chris Christie já tem muito menos chance, né? Ele foi muito popular em 2012, e ele não quis disputar a primária republicana na época, avaliou que seria difícil ganhar do Obama. Em 2016 ele já estava queimado por uma série de circunstâncias na administração dele em Nova Jersey, daí ele perdeu nas primárias. Ele apoiou o Trump, embora ele é moderado, né? O Chris Christie, historicamente, uma figura moderada dentro do Partido Republicano. Ele não entrou no governo Trump porque o genro do Trump, o Jared Kushner, não gosta do Chris Christie, porque o Chris Christie era o procurador-geral de New Jersey que colocou o pai do Jared Kushner na cadeia, né? Então, era uma questão bem problemática. O que ele tem é que ele em si não vai ganhar a primária, é muito difícil ele ganhar a primária. Dá para cravar que não vai ganhar, mas é muito difícil. Mas ele é um grande debatedor. Ele demoliu a campanha do Marco Rubio em 2016. E o Trump tem um pouco de medo do Chris Christie, porque o Chris Christie ele tem aquele jeito de falar do Tony Soprano, da série Sopranos, né, o Gandolfini, que é um jeito de New Jersey, que aliás era lá que se passava a série, que é forte, assim, é um estilo bem, assim, o Chris Christie não tem origem italiana, mas é aquela origem italiana mais caloroso, que fala, gosta de briga, de discutir, e ele foi procurador-geral, ele é extremamente articulado, então ele pode partir com tudo, e ele falou que vai partir com tudo para cima do Trump num debate. Claro que o Trump também é esperto, né, também é agressivo, tudo, mas é interessante observar o que pode sair disso. E Ron DeSantis, que a gente falou tanto nesse episódio, ele aparece em segundo nas pesquisas, mas essa pré-candidatura pode chegar até o fim ou vai ser uma daquelas que a gente fala muito no pré-campanha e aí chega na segunda, terceira primária a pessoa já desiste? Então, o DeSantis não é muito carismático, né? Mas ele tem um percentual grande
do eleitorado, né, que indica que vai votar nele. Quer dizer, um pouco diferente nesse sentido do Scott Walker em 2016, que era governador de Wisconsin, que diziam que podia ganhar, mas ele sempre tinha 2%, ou a própria Kamala Harris, na última primária democrata, que não chegou até Iowa, mas ela nunca passou de 1% nas intenções de voto, sempre foi muito fraca. O exemplo mais próximo que teria dele de alguém que tinha um bom percentual de votos, mas foi um fiasco nas primárias, tem dois no caso, na verdade. O Giuliani em 2008 e o Jeb Bush em 2016. Ele pode acabar como um desses dois, sim, existe essa possibilidade, mas primária é das coisas mais incertas que tem nos Estados Unidos, né? Basta lembrar, Clinton surgiu do nada em 92 para ser o candidato democrata, o Bush em 2000, o McCain era franco favorito, o Bush levou, 2004 Howard Zinn favoritaço no lado democrata, o Kerry com aquele estilo aristocrático de Massachusetts conseguiu ganhar a primária democrata, 2008 todo mundo dizia, Giuliani e Hillary, né? Foi McCain Obama, 2012 foi a única mais normal, Obama-Romney, 2016 foi Trump, surpreendeu absolutamente todo mundo, e o Bernie Sanders, como a gente sabe, não foi candidato porque a máquina do Partido Democrata favoreceu, ajudou a Hillary Clinton, podia ter sido o Bernie Sanders tranquilamente. E em 2000, nunca é demais lembrar, o próprio Biden já durante as primárias foi em quinto em New Hampshire, e mesmo assim ele conseguiu virar ali na Carolina do Sul, falavam do Bloomberg, Mayor Pete, que foi bem o Mayor Pete, mas no final o Biden conseguiu, foi surpreendente, né? Foi surpreendente. Então, acho que primária é sempre muito difícil de cravar, a não ser quando o incumbente está disputando a primária, o caso do Biden. Mas mesmo nesse caso, eu ficaria de olho ainda. Acho que tem muito tempo no lado democrata, a gente pode ter surpresas nos próximos meses. Por enquanto é o Biden com a Williamson, né, aquela escritora, o Cornel West, que é aquele acadêmico, e o Robert Kennedy Jr., que é da família Kennedy, filho do Bob Kennedy e sobrinho do John Kennedy, mas é uma figura que acredita em absolutamente todas as teorias possíveis da conspiração, até que a CIA matou o pai dele, o tio dele, e ele é contra todas as vacinas, né? Inclusive de pólio, de sarampo, qualquer vacina, enfim. Ele estava até numa live com o Elon Musk, não me lembro se foi ele é carismático, né? O Robert Kennedy era uma figura, ele fala muito bem, é um Kennedy, mas tem 15% ali, mas ele não ganha a primária, mas ele pode causar um estrago, especialmente no que diz respeito ao discurso anti-vax dele, porque do resto tudo bem, mas a questão anti-vax e ficar propagando em relação a vacinas como a vacina da polio é um crime, né, praticamente. Ainda mais hoje em dia. É um ciclo eleitoral muito longo, como você mencionou. Inclusive, o primeiro debate republicano deve ser em agosto. 24 de agosto, e vai provavelmente, talvez, dependendo se mais candidatos entrarem, ser que nem 2016, que tinha a Série A e a Série B, né? Você tinha os candidatos que com menos de 2%, 1% que debatiam mais cedo, Rick Santoro, lembra aquela turma toda? Era até engraçado, né? E depois você tinha o debate dos 10 mais bem classificados na sequência. Talvez tenha isso esse ano. A gente não sabe se o Trump vai participar dos debates ou não. É isso que eu ia te perguntar. O Trump ele não sabe se vai participar, talvez participe por causa do show, assim como ele pressionou para... Quando ele conseguiu fazer um palco na CNN, causou até a queda do CEO da CNN na semana passada. Eu acho que o Trump ele pode dizer que não, mas acho que ele não vai se aguentar, perder a oportunidade, ele gosta, né? Então acho que ele vai acabar indo, e ele é meio teflon, né? Então, por mais que o Chris Christie tente atacá-lo, eu não imagino o DeSantis conseguindo demolir o Trump pelo jeito. Acompanhei, assim, quem já viu o DeSantis falar, ele não tem carisma, tem uma voz meio assim, não é como o Trump ou como o Chris Christie. Então, o Trump, sim, de 1000 críticas que possa se fazer ao Trump, e uma que não dá para fazer em relação à capacidade de comunicação dele. Tem timing de TV, ele é rápido, sabe fazer piada, tem senso de humor, impõe a voz, tem presença de palco, ele é grande, então ele acaba... Foi assim que ele ganhou, né, inclusive a primária em 2016, que a grande surpresa foi tanto ele ganhar a eleição, porque daí sim, o candidato republicano sempre tem uma chance, mas sim ele ganhar a primária de candidatos fortes,
governadores, senadores, tudo. E ele ganhou graças a essa capacidade dele de comunicação. E essa época, a metralhadora verbal dele contra os rivais, ela tá afiadíssima, né? Inventa apelido. Então ele é muito bom para inventar esses apelidos, tudo. Ele acaba dominando, é muito difícil uma pessoa normal. O Chris Christie é o único que dá, porque o Chris Christie é um pouco mais, no sentido mais despojado, né? Os outros não. Então quando o DeSantis é todo certinho, daí quando vai ser meio que nem o Ted Cruz, é complicado se bater de frente com uma figura que nem o Trump, porque você acaba ficando meio ridículo, como o Rubio e o Ted Cruz ficaram em 2016. Ele corre esse risco. O Chris Christie menos por ser esse jeitão Tony Soprano, né, despojado dele. Então ele consegue talvez navegar, porque ele fala forte, tudo. Então é o único ali que eu vejo desses pré-candidatos que oferece um risco maior ao Trump. E a Nikki Haley, eu ficaria de olho na Nikki Haley também, porque ela fala muito bem, ela tem um currículo forte, de ex-governadora, ex-embaixadora da ONU. Ela vai tentar ser a candidata do establishment republicano, mas vai sofrer na mão do Trump ali na questão de política externa. Ela vai tentar se colocar como madura do establishment, e é justamente aí que o Trump vai partir para o ataque nela, para cima dela. Vão ser alguns episódios do Ao Ponto sobre a política americana até a votação de novembro do ano que vem. Até lá, Guga Chakra, muito obrigado por essa grande participação hoje. Uma ótima semana para você. Um abraço, Barini, um abraço aos ouvintes. Este foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais!